Ok, minha gente, já de volta. Ok, Leandro, já vi aqui que você vai enviar. 2742-9977. Eu ainda tenho aqui uma apreensão de maconha, que a gente vai botar maconha e cocaína já no finalzinho do programa. Tem o caso aqui de mais um pedófilo preso aqui em Teresópolis e o Parque dos Três Picos, umas imagens sensacionais, a Isla esteve lá conferindo. Eu estou recebendo aqui a Batalha, que todo mundo conhece, já dispensa apresentação, né? É radialista, apresentadora de televisão, jornalista, parceira nossa aqui em Teresópolis, e o pastor João. Ele, além de pastor, é psicólogo. E eles vão conversar com a gente sobre o Bosque de Israel. O que é o Bosque de Israel? Eu já tinha ouvido falar nisso já há algum tempo atrás, só que eu esqueci do fato. E aí, a semana passada, encontrei com o João, a gente falou sobre isso e marcou a vinda deles aqui para falar o que é o Bosque de Israel. Bom dia, João. Batalha, bom dia. Obrigado por você estar aqui. Bom dia, Hélio. Eu que agradeço pelo convite, por podermos estar aqui na Diário TV, essa TV com tanta credibilidade que faz a diferença na cidade de Teresópolis e no estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui ao vivo de segunda a sexta-feira, 2 horas de programa por dia, notícias e informações. Pastor João. Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês. Minha primeira vez aqui no Diário, para estar participando com vocês dessa cidade maravilhosa, de um evento que é o Bosque de Israel. E estamos aqui à disposição. Acho que a Batalha vai poder explicar com muito mais propriedade sobre o que é isso daí. A Batalha, gente, não vai poder ficar muito tempo aqui, ela tem um compromisso daqui a pouquinho. Então eu vou pegar, ela vai contar pra gente o que é e ela vai ter que sair. À sua vontade, você sai se você quiser, tá? O que é o Bosque de Israel? Por que surgiu essa ideia? Quando é que surgiu? Então, Hélio, o Bosque de Israel, o ano passado, foi votada a Lei 4.336 de 23, sancionado pelo prefeito Vinícius Clausen. Por que essa lei? A gente veio trabalhando há alguns anos, a Câmara aprovou, o presidente da Câmara deu apoio, todos os senhores vereadores também apoiaram o projeto Bosque de Israel. Existe uma promessa na Bíblia, independente de religião, mas para as pessoas que têm fé, para as pessoas que creem que existe um Deus, para as pessoas que acreditam na Bíblia, que diz: abençoarei aos que te abençoarem, e todos os gentios são benditos por Israel. Somos salvos e somos benditos por Israel. É porque Israel existe. Essa é uma promessa. Então, todos que abençoam Israel são abençoados. Mas você vai falar, mas um país em guerra? Essa é uma questão de fé. É uma questão espiritual. E essa guerra espiritual ela está se materializando com toda essa guerra em vários lugares. Mas o Bosque de Israel, ele surgiu, esse projeto, nós começamos, em vez de começar de baixo para cima, nós começamos de cima para baixo. Para poder fazer esse trabalho, era necessário uma lei. O senhor prefeito entendeu isso, o presidente da Câmara, o Leonardo Vasconcelos, entendeu isso, e também todos os vereadores entenderam isso, tanto que foi aprovado por unanimidade esse projeto Monte Carmelo, Bosque de Israel. Onde fica isso? Lá na torre da Polícia Militar, aquela área toda, e esse projeto autoriza o município a fazer todo esse trabalho, a Câmara aprovou. Então, tudo que acontecer, que vem acontecendo do ano passado para cá e que vai acontecer na sequência dos anos, é consequência desse projeto de lei que compreende 10 projetos dentro dele. Na verdade, aqui nós vamos ter um mini Israel, uma pequena amostra, porque a gente quer que isso seja conhecido no mundo inteiro, que o mundo inteiro tome conhecimento desse Bosque de Israel, que agora, no dia 15, vai ser inaugurado o Parque Am Israel High. Significa o povo de Israel vive. Estará presente o representante da Embaixada Israelense, o embaixador não vem porque está em Israel, e ele vai enviar o adido da Agricultura e Negócios para representá-lo, com outro representante também, para a inauguração do Parque Am Israel High. Existe o grupo parlamentar misto
Grupo Parlamentar Misto Brasil-Israel. Esse grupo parlamentar é misto por quê? Normalmente é frente parlamentar. Quando existe um trabalho da Câmara e do Senado com um outro país, ele deixa de ser frente parlamentar para ser um grupo. Então, é Grupo Parlamentar Misto Brasil-Israel, onde trabalham senadores e deputados que trabalham nessa causa Brasil-Israel e tem a participação de mais de 200 deputados que pertencem ao Grupo Parlamentar Misto Brasil-Israel. Então, é mais de 50% do Congresso Nacional entre Senado e Câmara. Perfeito. Agora, o local, na realidade, vocês vão criar o bosque, vocês vão plantar árvores. Sim, tem a parte de reflorestamento e embelezamento paisagístico. Pois é, isso ecologicamente já é muito bom, né? Sim, sim. Então, o que vai acontecer na segunda-feira é o começo do plantio de 1.200 árvores referente às 1.200 vítimas que foram feitas pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. O senador Caiado inaugurou o Parque Am Israel High em Goiânia. Teve a participação do deputado Gustavo Gayer coordenando essa ação. No Rio e o Grupo Parlamentar Misto, eles decidiram fazer isso nas 5 regiões do Brasil. Então, vai ter em todas as 5 regiões, que o Brasil tem 5 regiões. Na região sudeste, Teresópolis foi escolhido por conta de ter a lei 4.336 de /23. Sim. Só por essa questão, nós ganhamos de São Paulo para ser oficialmente do Sudeste. O governador de São Paulo também fará um parque Am Israel High. O estado de Minas Gerais também fará um parque Am Israel High. E cada região do Nordeste e outras pessoas que abraçam a causa fará um parque em homenagem às vítimas. Então, essa é uma grande onda que começa no Brasil. E o Israel só é Estado de Israel por ter tido o voto de Oswaldo Aranha, por isso o Brasil é tão aclamado. Exatamente. Por Israel. Então, final, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, por essa ação que a Câmara Municipal de Teresópolis também, o ano passado, após a aprovação, fez a sessão solene em homenagem aos 75 anos do Estado de Israel. Esse ano é os 76 anos do Estado de Israel e nós temos essa missão de ir espalhando pelo Brasil a sessão solene do Estado de Israel. Ô, João, à vontade, tá? Porque ela vai falando. Porque eu vou sair aí... O que cria também uma questão até mesmo afetiva de que Teresópolis se tornou irmã da cidade de lá, que é importante você falar isso para a gente ouvir. Não, sim, isso é um processo para Teresópolis ser co-irmã, que nós estamos buscando que Teresópolis seja co-irmã da cidade de Haifa. Haifa, porque tudo isso também vai trazer geração de emprego e renda, que é o que a gente busca para qualquer lugar desse país. Quando nós conseguirmos que Teresópolis seja co-irmã de Haifa, porque é um processo. Primeiro tinha que existir uma lei. Depois da lei tem que existir uma ação. Depois da ação vem quer dizer, aí o Estado de Israel aprova essa questão de cidades irmãs. Isso acontecendo abre as portas. E Haifa é o polo tecnológico do Estado de Israel. E você sabe, Hélio, o quanto é importante a tecnologia israelense para o mundo. Para o mundo. Agora, imagine Teresópolis sendo co-irmã da cidade de Haifa. O salto que a nossa cidade dá... Polos poderiam ser implantados aqui. Exatamente isso. Então essa ação é um segundo passo do que já foi feito. O primeiro passo foi a sessão solene o ano passado e a lei criada. Então, as coisas vão acontecer paulatinamente. Não sei quantos anos vai demorar, mas aos pouquinhos vai acontecer. Agradecer você o apoio que você está dando, a abertura que você está dando. Viu, Batalha? Então, é importante que a gente fale tudo isso para que a população entenda que tem que haver uma participação. Sim. Tanto das lideranças religiosas. Quando a gente fala religiosa, a gente não inclui só protestantes. Não. Pastor, porque só um minuto.
você, à vontade, eu sei que você precisa sair. Sim. Se você sentir necessidade, só você falar, eu preciso sair. Tá ok. Tá? Ok. Eu vou encerrar por aqui, Hélio, e vou precisar realmente sair. O pastor, ele dá sequência no assunto e a gente fala. Agora, eu queria levar esse assunto à frente depois. Sim, gostaria muito de que a vai gente ser agora, dia 15, às 14 horas, é o start, porque vem o representante da embaixada. Aí, veja bem, Batalha, daqui para frente, Sim. a gente vai continuar trazendo esse assunto aqui, para que Teresópolis tome conhecimento do que vai acontecer. Até porque, veja bem, o Bosque não sai no dia 15. Não, não vai inviável, o que a gente quer trazer para cá, também junto, é a participação, não só de cristão, mas da cidade, porque o projeto inclui atendimento social, atendimento médicos, é um projeto Batalha imenso. à vontade, tá? Tá. Hélio, só não cortando, pastor, ontem nós estivemos no INEA, conversando com o INEA a respeito, tivemos reunião no INEA e pedindo apoio das instituições do terceiro setor que são ligadas, que são imensas no Rio de Janeiro, porque a gente precisa que isso seja conhecido em todo o estado do Rio de Janeiro. Tem a chancela do governador do estado do Rio de Janeiro, porque isso é uma ação diplomática entre Teresópolis, o estado do Rio de Janeiro, e a nação, o Estado de Israel. Isso é muito importante, Carracena. Quer dizer, não é só um projeto histórico, não é só um projeto pelo momento que está passando. Não. É um projeto até de trabalho para o futuro. Sim, é uma ação diplomática e Teresópolis abre esta ação e sai na frente no Estado do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro ele se torna referência a nível nacional com o Estado de Israel. Incluso Teresópolis, a nossa cidade, né? Eu estou preocupado com você. Sim. Tchau, Batalha. Muito obrigada. Volta aqui no programa, tá? Ela vai sair pela cozinha para ela poder voltar, né? Tem perguntas aqui, né? Estão perguntando se vocês são judeus. Não, eles não são judeus. Eu sou judia. Mas você é da onde? Então, existem judeus messiânicos, que a gente busca a nossa genealogia e sai puxando isso e somos judeus messiânicos. Eu tive num evento em Belo Horizonte há 2 semanas atrás. Você vai explicar isso depois. Deixa ela embora que ela tem compromisso. Isso. João, passa para a cadeira de lá. Passa para a cadeira de lá, que agora eu vou conversar um pouco com você. Enfim, a Batalha já deixou bem claro aí a ideia dela. Mas vamos falar um pouquinho de política? Como queira. Como é que você está vendo esse momento dessa guerra, tudo que está acontecendo, né? O que você acha que vai daqui para frente? Falar do momento político de Israel, não dá para você falar somente da questão política se você não falar de uma questão de profecias. Porque Israel é considerado o calendário, o relógio do mundo, em tempos que nós falamos de finais dos tempos, épocas, mudanças de épocas, e tudo isso está ligado totalmente à questão do Estado de Israel. Então, não é uma questão só política. Essas guerras que a gente tanto vê falar, Israel sempre teve em guerra. Sempre teve em guerra. Há uma questão que a gente não consegue trazer para explicar, porque tanta questão em termos políticos de guerra contra Israel, mas pelas Escrituras, pela Bíblia, por a escatologia, que é estudo das profecias dos últimos dias, é o que a gente crê, a gente tem como falar disso também. Agora, João, veja bem, eu gosto desse papo, eu gosto disso. Como é que eu faço? Eu viro para você, Tanto eu viro para a câmera? Você está na sua casa, você fica do jeito que você quiser, que eles vão buscar você. Você falou aí que Israel sempre teve guerra, e é verdade. Toda a história que a gente sabe de Israel, de Jerusalém, ela foi invadida por cristão, por muçulmano, enfim. Ela foi destruída, ela levantou, isso ao longo dos séculos. A história conta isso. Mas na história mais recente, o Estado de Israel ele foi criado em 48, né? Não, em 1948. Então já vai para 70 e poucos anos. 75 anos. No final da Segunda Guerra Mundial, não tinha o que fazer com o judeu. O judeu estava... Os judeus restantes, né? Que morreram 6 milhões de judeus, foram massacrados, assassinados, né? 6 milhões de judeus.
E o que fazer com o judeu que estava espalhado pelo mundo? Eles tinham que voltar para a terra deles, eles tinham que voltar. Então foi criado o Estado de Israel, passando pelo território palestino. Daí é óbvio que o palestino, ele não gostou disso. Como você mesmo falou, passando pelo Estado de Israel. Acontece... Pelo Estado da Palestina. Pelo Estado da Palestina. Acontece... Que também não existe, né? Era uma terra sem dono. Que eles foram retirados da terra deles há 2.000 anos. Eles estão voltando para o que é deles. Aquela terra é deles. Se você for ver historicamente, os professores de história, os antropólogos, quando pesquisa, vai encontrar DNA do pai deles lá, de Abraão, de Isaac, de Moisés, de Davi, que não é agora. Então, aquilo pertence a eles. Ao judeu. Aos judeus, aos hebreus, que venceu os judeus hoje. Pertence a eles historicamente, geneticamente, pertence a eles. E pertence pelo fato de que, por exemplo, Abraão comprou aquela terra. O pai da nação comprou aquela terra. E aquilo pertence a eles. Mas uma coisa, Hélio, que não se fala, porque é muito polêmico, mas é histórico, é registro dos anais da história para quem pesquisa, para entender que aquele povo que está ali hoje, né, naquela região que eles falam da Palestina, não são, vou repetir, não são filhos de Abraão. É um contexto que a mídia, a história não fala. Eles são árabes? Não, eles não são árabes. Eles adotaram a religião árabe. O palestino. Aquele palestino. Se você for ver a origem da palavra Palestina, ela vem da Filistias. E Filistia vem de Filisteu. É dos filisteus. De onde vieram esse tal povo chamado Filisteu? O Filisteu não era árabe. O Filisteu não era filho de Abraão. O Filisteu vem de Caftor, uma ilha da questão grega. E isso há 4.000 anos atrás. Então, esse povo dali, que quer tomar como... Por exemplo, se você for ver ali a chamada Gaza, a faixa de Gaza ali, é sempre uma questão histórica, porque eles sempre quiseram tomar aquilo dali. Eles não são árabes. Os árabes realmente são os outros povos, os Emirados Árabes, Arábia Saudita. Esse povo é árabe, descendente de Ismael, filho de Abraão. O palestino, eu sempre entendi isso, que o palestino veio do Filisteu. Mas esse assunto não é falado. Tá? Mas eu sempre entendi isso, que o palestino veio dos filisteus. Isso. Eu pessoalmente... E os filisteus vieram da onde? Aí é que entra a questão. Os filisteus era um povo e não filhos de Abraão. Tá. Então eles não têm direito à herança de Abraão. Eu acho que todo povo tem que ter sua terra. Não estou discutindo pois é, isso é onde eu ia chegar. Então o palestino hoje é um povo sem terra. O palestino é um povo sem terra. Mas é como os curdos também na região de lá, como são os ciganos também. Os ciganos, a gente não pode esquecer que tem os ciganos é um povo sem terra. Um povo sem terra. Então, quando a gente fala, eu não estou dizendo que eles não podem ter a terra deles, não estou discutindo isso. Eu acho que é igual eu tenho a minha casa, eu acho que eles também têm que ter a casa deles. Mas o que eu quero dizer é que você fazer guerra na casa do outro, que é o caso dos Hamás, que não é questão de povo. Não estou entrando em questão... Hamas, Hezbollah, Boko Haram, e são grupos terroristas. O negócio deles é dinheiro. Então é dinheiro. São os profissionais da guerra que estão por trás, fomentando para poder vender armas. Mas aí a pergunta que eu quero te fazer, eu preciso entender isso. Aí foi aberto um caminho, passando pela Palestina, por Gaza, para que o judeu chegasse, o judeu tivesse o seu país, o seu Estado. Aí foi criado em 1948, inclusive quem presidia na época era um brasileiro, Oswaldo Aranha, e que foi criado o Estado de Israel. E o povo palestino, aquele povo de lá, eles não têm direito a um Estado? Tem direito à terra deles. Só que, você veja bem, você tem uma pessoa que não é da tua família e ele quer morar também na tua casa, que ele mora na rua. Eu também sou gente, eu também sou humano, eu mereço um quarto
Eu vou morar na sua casa. Estou entendendo. Entendeu? Agora, você pode dizer, tudo bem, a gente pode morar junto, você é humano, é uma pessoa, pode morar sim aqui, mas essa casa não é sua. Por que eu estou dizendo isso? Nós não queremos entrar em questões políticas, porque é necessário, então, voltar... Mas não tem como não entrar. É, exatamente. É difícil. Se for mais para trás, você vai ver que o Império Otomano, que era toda aquela região da Pérsia, da Arábia Saudita, aquilo foi dividido já no século XIX em nações, mas Israel ficou de lado, a nação judia ficou de lado. Então eles dividiram aquilo ali, mas esse povo todo, eles viviam todos para lá, todos naquele lugar. E foi dividido, não se fala, a história ela é mal contada. Então, aquilo foi dividido no final do século XIX, em Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait. Porque veja bem, entendeu? São todos árabes. São todos árabes. E só tem o judeu. E só tem um judeu, mas os árabes são irmãos. E eu estou falando isso não é uma fala minha, isso eu vi uma pesquisa, foi falada por um sheik há 20 anos atrás. E ele, inclusive, dizia que o governo de Israel deveria saber que aquele povo do Hamas não é árabe. Eles não são árabes, eles são filisteus. Abre a Bíblia, você vai ver a guerra de São filisteus. Mercenários. Pois Aqui é. não deve ter gente, dentro do Hamas deve ter gente de todo lugar do mundo. É dinheiro, aqueles caras têm ilha, aqueles caras têm aviões, aqueles caras têm... Tá lotado de dinheiro no mundo inteiro. As famílias deles, os filhos, estudam nas melhores universidades do mundo. São treinados. A gente não pode esquecer do velho Osama Bin Laden. A gente não pode esquecer de Saddam Hussein. A gente não pode esquecer desses homens. Mas é aquela inimizade contra o judeu, contra Israel. E eu não sou a favor de Israel e contra eles, não. Quero deixar isso bem claro. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu direito. Sim. Mas Belém, por exemplo, que hoje pertence aos palestinos, está lá. Davi nasceu em Belém. Davi foi rei em Israel, nasceu em Belém. Jericó pertenceu a Josué, nasceu em Belém. Então, a gente acha e crê que dá para se viver em paz. Pode se viver em paz, mas a gente tem que entender que não é matando, destruindo, que eu não concordo com essa destruição, não concordo. Não pensa você que eu estou aqui apoiando que Israel tem que fazer isso, tem que destruir por completo. De jeito nenhum, nós estamos a favor da vida, nós estamos a favor da paz. Jesus era judeu, ele é chamado de príncipe da paz. É necessário que através desse evangelho se chegue à paz. Eu, quando tive em Belém, eu visitei uma igreja batista, de pastores batistas, que nunca puderam ir a Israel, né? Porque como batista, como a denominação batista que ele pertencia, ele não poderia frequentar Israel, não por causa de Israel, mas por causa dos próprios palestinos. Ele tinha 2 problemas com os irmãos palestinos dele. Isso é interessante saber. Esse pastor, ele sendo batista e cristão, ele tinha problema com os próprios palestinos, irmãos dele. Então, era um homem muito abalado, muito abatido, porque ele não tinha apoio de ser um cristão, então ele tinha problema. Não podia ir a Israel e não podia ter acesso e liberdade da religião dele dentro da própria Palestina. Então a gente é a favor de que se tenha paz, de que se viva em paz, que se possível ter acordo. E o que não se sabe, que o Hamas, o povo palestino, totalmente a vida financeira deles é trabalhando em Israel. Eu tive lá. Os motoristas, médicos também, comerciantes são palestinos que trabalham em Israel. Quem criou o Hamas? Olha, quem criou um Hamas eu não sei te responder. Mas está muito lá atrás, já desde a época, né, desse povo todo aí, eu não me lembro agora,
mas é muito comercial. A minha pergunta é porque ninguém sabe quem criou o Hamas, quem criou o Hezbollah e outros grupos terroristas, né? Porque isso não foi criado em sentido religioso. Isso foi criado para fomentar guerras mesmo. Sim, é para... O negócio deles é fazer guerra, porque ganhar guerra faz dinheiro. Ganhar dinheiro. Guerra faz dinheiro. Mas a perda, porque eu mesmo, quando estive em Israel, andando de táxi, peguei vários motoristas palestinos. No comércio, vários árabes lá dentro de Israel. Então, na verdade, uma coisa que a gente tem que entender, para ficar bem claro, que o povo em si, o povo palestino, é um povo bom, é um povo trabalhador. Eu estive lá, eu estive em Belém, eu estive em Jericó, e é um povo que nos recebe muito bem. É um povo que te trata bem, que tem prazer de receber você, porque você é um turista, você leva dinheiro, você leva trabalho para aquela gente. Mas você está falando dentro de Gaza? Eu tive em Belém, que é uma parte palestina. É uma parte palestina. Eu tive em Jericó, que é outra parte. Tem essa diferença realmente social, é muito grande a diferença social entre o judeu e o palestino? Há uma diferença muito grande, mas essa diferença... está numa questão cultural. Está numa questão cultural. Mas é por uma opção, porque eles têm acesso à escola em Israel se quiserem. E eles usam disso. Eles têm acesso a hospitais em Israel se quiserem. Como eles têm acesso e trabalham em Israel. Trabalham em Haifa, em Tel Aviv, em Jerusalém. Eles trabalham em Israel. Eu vejo da seguinte inclusive maneira. Comida, água e energia elétrica que está lá hoje na faixa de Gaza, tudo isso vem de Israel. No caso da invasão da Ucrânia pela Rússia, esse massacre que a Rússia está fazendo na Ucrânia, isso é uma teoria minha. Não é o Putin. São os oligarcas russos, são os milionários russos que estão por trás dessa guerra, dessa invasão. É uma teoria minha, tá? Ninguém falou isso, eu não vi em lugar nenhum. Que a gente sabe que existem os oligarcas, os milionários russos, que hoje, e que já desde a época da União Soviética, e é óbvio, não são eles, e hoje já são filhos e netos, que comandam a Rússia. A Rússia tem o Putin, mas tem por trás dele... Tem os milicianos. Tem os milicianos dele. Ele tem os milicianos. Tá? E esses caras, interessa a eles... essa guerra com a Ucrânia, porque eles estão vendendo armas, então, e armas. De vez em quando descobre um oligarca aí, que o cara, um milionário desse russo, que ele tem imóveis, dinheiro nos Estados Unidos, eles investem nos Estados Unidos. É uma questão muito, é lamentável. Eles investem no Brasil? Investem. É lamentável que, por exemplo, aqui no Brasil não se sabe, mas aquela nossa faixa do sul do Brasil ali, na tríplice fronteira, né? Ali é um problema sério, porque tem pessoas ali que têm 3 cidadanias. Eles estão ali, Paraguai, Argentina e Brasil. Né? E o Uruguai também naquela pontinha ali. Então, ali em Foz do Iguaçu, está ali todo mundo morando ali. Todo mundo. Eles deveriam aprender com a gente. Ali em Foz do Iguaçu a gente convive com árabe, com judeu, com chinês, que trabalham ali na fronteira do lado ali naquela cidade. Teresópolis, não tanto agora, mas há uns anos atrás, quando eu era criança lá no Alto, né, o judeu começou a vir para Teresópolis, e o judeu foi ele que investiu no bairro do Alto, construindo muito lá no Alto, e o judeu aqui se dá muito bem com o árabe. Eles convivem. A gente se dá bem aqui, mas eu tenho amigos árabes, eu tenho amigos judeus. Eles vivem Eu sou juntos. amigo do Sheik, eu fui amigo na minha cidade, que eu não vou falar aqui por uma questão de coisa. Eu convivi com o Sheik e a gente conversava. O cristianismo é uma religião de paz. Não é divisor. Se alguém não concorda com isso, com aquilo, a gente pensa diferente. Nós não pensamos diferente, nós pensamos no próximo. João, é o seguinte, eu vou ter que te interromper, eu não tenho mais tempo. Me dá essa matéria aí, por favor, da apreensão das drogas. Eu vou entrar com essa matéria já para poder encerrar o programa. Eu preciso que você volte aqui ao programa, a gente vai marcar. Eu tenho 2 pessoas aqui, isso virou um grande debate. Sim. Aqui na rede social.
Eu tenho duas pessoas que eu gostaria que viesse aqui debater, para a gente conversar sobre isso. Debater e conversar. É o professor Leandro Coutinho, está aqui falando muita coisa aqui sobre o assunto, e o professor Marcos Habib também. E eu gostaria de tê-los aqui no programa para a gente fazer um bate-papo. Para a gente fazer um bate-papo sobre essa ação, que não é só cultural. Eu acho importante. Ela é política e é histórica. Isso, é importante que a gente mostre que a gente pode viver bem. Eu não tenho a opção por aquele outro. Não, a gente é humano. E a terra é a nossa casa. Você quer ver como é que está aqui, ó? Hamas foi criado pelo Estado de Israel, posso mandar a prova pelo WhatsApp. A Maria Felícia, ela está no Rio de Janeiro. Israel está fazendo guerras não justas contra pessoas inocentes. Nem todos os palestinos são terroristas. Exatamente. O professor Leandro Coutinho, vários palestinos vivem, estudam e trabalham em Israel. É o que eu disse, né? Então, veja, o povo está participando aqui. É porque a gente pensa que Israel é contra eles. Não foi Israel que atacou eles. Foram eles que, num evento de jovem, numa festa rave, que foram lá. Inclusive com muitos brasileiros. Né? Exatamente. Eu preciso aí, obrigado. João, eu combino contigo quando a gente sair daqui. Obrigado pela oportunidade, mas eu quero deixar aqui o nosso evento, dia 15 de abril, o Bosque de Israel vai estar conosco participando e plante a tua árvore. Vá lá plantar uma árvore pela sua família, pela sua casa, dia 15 de abril, a partir de 8 horas da manhã nós estamos lá nesse evento. A gente vai falar disso nos próximos dias. Okay. Olha só, uma grande quantidade de drogas foi apreendida em Teresópolis, a Isla foi lá, conferiu, não posso deixar essa matéria para amanhã, uma grande quantidade de drogas foi apreendida aqui em Teresópolis mais uma vez. Isla. Nessa terça-feira, dia 9, houve uma grande apreensão de drogas contendo 15 quilos de maconha, cocaína, arma raspada, munições, celulares na Vila Esperança, em uma ação conjunta das forças de segurança. Uma mulher foi presa na operação. Nós viemos aqui na 110ª Delegacia de Polícia para saber mais sobre esse caso. No dia de hoje, nós conseguimos fazer uma ação exemplar, uma ação integrada entre a Delegacia e o 30º Batalhão. Fizemos uma apreensão de cerca de 15 quilos de maconha, quantidade também de cocaína, apreensão de uma pistola com numeração suprimida, munições, material para indulação, balança, e uma mulher foi presa. Então é mais uma ação vitoriosa das forças de segurança aí, que a todo momento tentam tirar de circulação essas drogas que tanto mal fazem para a população. E as autuações para essa mulher? Ela vai responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e também por porte ilegal de arma. Pode ter pena que pode chegar a mais de 15 anos. E vale ressaltar, né, delegado, a importância de se fazer a denúncia nesses casos, né? Sim, é fundamental que a sociedade ela nos auxilie. Nós não temos bola de cristal. Então, podem ter certeza que se fornecerem informações para a gente, fizerem denúncias, a gente vai checar isso, porque a gente sabe que Teresópolis é uma cidade extremamente comprometida com os problemas daqui, então a população costuma ajudar bastante a gente, e a gente agradece muito esse apoio, e a gente dá muita credibilidade a essas informações que são passadas. Ok, você viu aí mais uma enorme quantidade de drogas apreendidas, muito obrigado, parabéns às polícias em Teresópolis. E a gente tem que continuar combatendo isso aí. No programa de amanhã, eu estou marcado com o vereador Diego. Não está confirmado ainda a vida dele, mas ele já marcou comigo para estar aqui no programa de amanhã. Ficaram duas matérias aqui, importantes, mas são matérias atemporais. Eu posso trazer essas matérias, vou trazê-las amanhã. Um pedófilo foi preso. A Isla também conversou com o delegado sobre isso. A prisão de mais um pedófilo em Teresópolis. A gente não vai identificar porque a polícia continua investigando o caso. Então a gente não vai identificar, inclusive, nem o bairro que ele foi preso. E a Isla também esteve lá no Parque Estadual dos Três Picos com imagens sensacionais de animais. Então são duas matérias que eu posso deixar para amanhã, né? Como eu falei, elas são atemporais, eu posso deixar para amanhã. Então já sabe que a gente tem isso para amanhã, porque não deu tempo no programa de hoje, dado a tudo que a gente mostrou.
O Bosque de Israel, a gente vai voltar a falar sobre isso. A gente vai trazer esse debate aqui, a gente vai trazer essa conversa aqui nos próximos programas. Porque é extremamente, no dia 15, é extremamente importante isso. E para encerrar, ontem não teve a sessão na Câmara de Vereadores. Por que não teve a sessão? Porque faltaram vereadores. Não tinha vereador para fazer a sessão. Né? Então, faltou quórum, não tinha quórum. E é porque a gente já está no momento político. Né? Os vereadores já estão nas ruas trabalhando, fazendo campanha. É assim que funciona. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A gente está indo embora. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. Já está no YouTube, você acompanha a gente pelo YouTube. Muito obrigado pelo debate de hoje nas redes sociais. Foi muito bom, dentro dos 3 assuntos que a gente debateu hoje. Muito obrigado pelo debate. Continue com a gente amanhã, 10 da madrugada, eu estou de volta. Tchau, pessoal. Obrigado.